Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 5 de agosto de 2025. Agora é 7h35 da noite. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Vamos dar continuidade à nossa mensagem, a leitura que eu estou lendo a mensagem. Falta uma página só para terminar, mas eu já estou com outra aqui na mão já, para nós pegar ela. Mas nós vamos terminar essa aqui, né? Falta só uma página, gente, nós terminamos, porque eu estou muito cansado. E eu pedi vocês para deixar, foi isso mesmo. Então deixa eu só falar qual que eu estou lendo, né? Eu estou lendo As 10 Virgens e os 144 mil judeus. Eu gosto de mostrar, ó, né? Tanto no TikTok como no Kawaii. Depois eu vou entrar nessa aqui, ó. O presente embrulhado de Deus. Ó. Depois eu vou entrar nessa aqui, tá vendo? Ela já tá aqui de reserva, porque essa aqui só tem 2 páginas para nós terminar. Então eu vou lá, porque ontem eu tava muito cansado. E que Deus me ajude, eu também, que hoje eu tô cansado também. Eu fiz tanta coisa hoje. Isso é o inimigo para tentar ver se a gente para com o objetivo da gente. E eu estava pensando, a gente tem que tomar maior cuidado para que a gente não perca o nosso tempo. É porque, querendo ou não, o tempo da gente ele é gasto com a energia que a gente vai movimentando, a gente vai, né? Hoje eu fiz tanta coisa, gente. Tanta coisa assim, nem foi tanta coisa, não trabalhei tanto não, mas eu tinha que resolver tanta coisa. Por exemplo, eu quebrei um pedacinho do meu dente aqui agora, que está abiturado, quebrou um pedacinho dele, né? Então eu tive que ir lá no posto de saúde para ver se marcava, mas não deu certo, vou ter que voltar lá, era para ser amanhã, mas eu tenho um compromisso amanhã. E aí não consegui resolver, fiquei com isso na cabeça. Fiz algumas entregas aqui, fiz 5h30 umas entregas, era para mim começar a live mais cedo. Fiz uma outra entrega agora de noite. E aí seu tempo vai tomando seu tempo. Na hora que vai ver, você não consegue fazer os seus compromissos, sabe? Eu coloquei, em primeiro lugar, Deus na frente, que eu quero dedicar muito à leitura da palavra de Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado, que o inimigo quer roubar seu tempo para você não fazer as coisas. Que Deus me ajude, que eu aguento pelo menos fazer 1 hora aqui, já tá bom. Então vamos lá. Tem estado aqui conosco e nos guardando por horas, assentado aqui, pessoas assentadas nesse cômodo quente, esperando. Elas estão em expectativa, esperando e desejando saber se o Senhor, pois elas se dão conta. Então houve uma leitura da palavra, que estamos no final do tempo. Vez quanto eu tenho que dar aí. Nada restou, apenas a diversão do mundo. E num desses dias, os imitadores terão que parar. E eu oro, Deus, que tu salves cada pessoa que está na presença divina, salve-as através do seu Espírito Santo. E que o Espírito Santo possa vir sobre cada um deles e encher seus corações com bondade e paz, para que produzam os frutos do Espírito Santo, que são longanimidade, benignidade, paz, paciência, mansidão, fé, Espírito Santo, nome de Jesus Cristo. Teu Filho, amém. Andaremos na luz, vamos levantar nossas mãos, enquanto chamamos, formosa-nos. Quem vem de onde as gotas do orvalho da misericórdia brilha ao nosso redor dia e noite. Ó Jesus, a luz do mundo, o amor, eu amo
porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Oh, não é ele maravilhoso? Teremos um culto batismal daqui a uns 10 minutos. Agora, 15 seja o que for, eu acho que tem uma moça aqui para ser batizada. É isso correto, irmão Neville? Respondeu, tem. Vários. Correto. Quantos estarão batizados nessa manhã que não pode voltar nessa noite para o culto do batismo? 1, 2, 3, que não pode voltar nessa tarde ou antes do culto da noite para serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, filhos. Estou feliz por Deus ter colocado diante de vocês a porta aberta. Se você está pronto para entrar, agora você irá para a sepultura, pois todas as coisas velhas estão mortas e enterradas. Agora, lembre-se, o seu batismo é apenas uma expressão externa de o que algo aconteceu aqui embaixo. Então, andaremos nessa luz, nós preparando, formando luz, brilha nosso Redentor dia e noite. Jesus, a luz do mundo, esse grande companheirismo, você não se sente bem? Eu simplesmente me sinto tão bem. Parece com algo no qual tenho estado. Uma dessas antigas escovas de esfregar que me esfregava como sabão de solda cáustica, meu irmão disse talvez a todos vocês que desejam ser batizados nesta manhã para se prepararem. As roupas e coisas estarão molhadas nesta noite. Mas tudo bem, se você deseja fazer isso. Mas se você está pronto para ser batizado nesta manhã, tudo bem. Eu creio que teremos que mudar isso. Não teremos irmãos Neville, correto? Senhor, agora, quantos desejam ficar e assistir o batismo? Levará alguns minutos. E que coisas talvez você nunca tenha visto. Se você não pode ficar bem, tem hora que parece que o negócio está batendo no meu olho aqui, cara. A gente vai ficando de certa idade também, pelo amor de Deus. Você está pronto para ser batizado nesta manhã. Tudo bem. Eu creio que teremos que mudar isso. Não teremos, irmão Neville. Correto, Senhor. Agora, quantos desejam ficar e assistir o batismo? Será alguns minutos. E que coisa talvez você nunca tenha visto. Se você não pode ficar, bem, então esteja certo de voltar nesta noite. Mas eu gostaria que... Nossa, vou ter que ficar com ela aqui, vamos ver. Não tá bom para ler. É porque eu tô cansado. Mas eu gostaria que vocês pudessem ficar por alguns minutos para assistir o culto batismal. Nós vamos mudá-lo. E tem um grande espelho aqui em cima, atrás, que mostra cada pessoa entrando lá. Será marcante para você. Tenho certeza, somos sepultados com o Senhor no batismo, amém? Como ele morreu, fomos sepultados em sua morte. Nossa, meu olho não tá bom para ler, cara. A vista tá cansada. Levantando a sua ressurreição para andar em
novidades de vida. Ó Senhor, te abençoe. Quantos sabe que o que será a lição dessa noite? Laodiceia, a última, o clímax das eras da igreja. Muito bem. Teremos o culto batismal. Se você deseja se bate espaço irmã na fita. Foram batizados. Tem alguns que têm que ir para Chicago imediatamente. Bem, oremos. Senhor Jesus, eles se assentaram e ouviram todo o culto. Nós o entregamos a ti agora, Senhor. Enquanto vão para Chicago, vá com eles, Senhor. E que cada um deles possa tomar essa maravilhosa luz e espalhá-la, Senhor, através da cidade de Chicago. Por onde forem, esteja com eles até nos encontrarmos, que seus espíritos possam estar ancorados em ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O irmão Nevírio profetiza. Vamos levantar as mãos e dizer: obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Nós que reconhecemos isso, Senhor, que tu, certo dia, o Espírito caiu sobre um homem na Bíblia e o tocou e contou todo o segredo de Deus, o que ia acontecer, Pai. Sabemos que tu continuas o mesmo Deus. Aqui tu caíste sobre esse pequeno e humilde pastor aqui, Senhor. Nesta manhã, que uma vez esteve lá no nicolaísmo, mas tu o sacudiste. Ele viu a luz e saiu. E aqui o seu coração está tão aberto que tu falasse através dele, até que nem ele mesmo sabia o que iria dizer, e se levantar e deixar o Espírito Santo se mover. Eu acho que é só essa aqui agora, gente. Aí eu acabo. É só essa mesmo. Através dele, uma voz de profecia para os: obrigado, Pai. E eu esperei em ti para os teus itinerários. Amém? Uma irmã fala em outra língua, espaço em branco, na fita. Outra irmã dá interpretação. Amém? Você captou isso? Captou? Viu o que foi aquilo? Observe. O dom da voz da mulher que falava e observava a interpretação, voltando no mesmo tom. Vem? São duas mulheres diferentes. Duvido que elas se conheçam. Elas não se conhecem. Elas não conhecem uma a outra. Aí está o Espírito Santo. Observe no tom da voz assim. Não. Vê você que aquilo é Cristo no meio do povo aqui? Isso é correto. Você tem alguma coisa que deseja ler? Irmão Pet, vai em frente. Veja, o irmão Pet diz: eu leio no nome do Senhor Jesus, Apocalipse 21, 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar dessas coisas nas igrejas. Amém? Agora, isto é espiritual. Licença divina. Liderança divina. Veja, o Espírito Santo movendo através do laico, saindo aí, falando, ele não é maravilhoso? E pensar, amigos, que é a mesma coisa sobre o qual a Bíblia fala. Está aqui, hoje. Não precisamos mais imaginar sobre isso. Venha recebê-lo, meu precioso povo. Venham, recebam-no no TED. Enquanto nós preparamos para o batismo,
Eu oro para que Deus prepare os vossos corações. Onde Ele me guiar, eu seguirei. Posso ajudá-lo aqui. Meus irmãos, bem, teremos de desligar esses microfones, um espaço em branco na fita. Eu conjuro pelo Deus vivo e pela exortação de sua palavra, que você venha e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que eu faço isso porque a Bíblia vos constrange a fazê-lo. E Paulo disse, anátema, e eu desejo declarar no final do meu caminho, como ele fez. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, exatamente como eu sei que o sangue de nenhum homem cai sobre nós. Você não o ama? Como eu amo. Muito bem, vamos ficar de pé. Enquanto tocamos nossos hinos de despedida, muito bem. Até esse momento, vamos. Leve o nome de Jesus contigo. Filho do sofrimento e aflição, Ele te dará alegria e consolo. Leve onde quer que fores. Nome precioso. Como é doce. Esperança da terra, alegria do céu. Nome precioso. Quão doce. Esperança da terra, alegria. Agora, enquanto inclinamos nossas cabeças, cantaremos. Ao nome de Jesus, nos curvamos, caminhando, prostrando aos seus pés. Rei dos reis, no céu o coroaremos quando nossa jornada estiver concluída. Então a mensagem terminou, tá, gente? Aqui, ó. Eu tô com a outra aqui na ponta. Eu só vou ler aqui atrás aqui, que eu gosto de ler aqui atrás aqui. Só vou ler aqui atrás aqui e já vou passar para outra. Agora, uma igreja nécia e uma virgem prudente, com azeite em sua lâmpada. Agora, de repente, veio um som. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, e elas despertaram. Mas quando elas despertaram, essas podiam entrar porque tinham azeite na lâmpada. Essa foi a diferença entre as outras. Não podia entrar, pois não havia azeite na lâmpada. Elas voltaram para orar, para receber o Espírito Santo. Mas, enquanto elas estavam fora, tudo encerrou. Então, essa aqui foi terminada. Quero mostrar para vocês. Esse aqui, ó, é um folheto lá da nossa igreja de evangelismo. Para evangelizar as pessoas para chegar em Cristo. Vou só dar uma lidinha nele aqui, que tem algumas coisas interessantes. A última advertência. Deus está separando um povo para o arrebatamento da sua igreja. Nesses últimos dias, a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima, pois tudo que a Bíblia disse que iria acontecer está cumprindo. Jesus disse que viria muitos falsos profetas e falsos cristos ungidos. É o que temos visto bem diante de nós. Homens amantes de si mesmo e do dinheiro, corrupção, enganando o povo com bens materiais e toda a sorte de mentiras, usando o nome de Jesus, fazendo grandes sinais e prodígio, como Jesus falou que essas classes
de pregadores farias. Mateus 24, 24. A Bíblia disse que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Se fosse possível. Se o diabo, para enganar, usaria os falsos profetas, como está usando, Deus então não poderia ficar de braços cruzados, olhando seus filhos serem enganados. Ele enviaria seu profeta em socorro do seu povo. Ele tem uma promessa para tirar seu povo para fora do engano. No livro de Malaquias 4, 5 e 6, ele disse que antes que ele voltasse para buscar sua igreja noiva, ele enviaria um profeta no poder e virtude de Elias, como o mesmo poder que ele tirou Israel das garras de Jezabel nos dias de Acabe, restaurou a fé em um único Deus, como ele usou esse mesmo poder sobre Eliseu. Eu uso esse mesmo poder antes dele se manifestar aqui na terra. João Batista veio no poder e virtude de Elias. Lucas 1,17. Foi prometido que essas virtudes voltariam em um homem antes de Jesus voltar, para restaurar tudo que foi perdido ou roubado pelos falsos pregadores, mentindo e enganando as nações com ensinamento que não estão na Bíblia. Mas Deus agora está procurando os seus filhos que têm compromisso com a palavra, que queira viver toda a palavra, não credo religioso ou dogmas. Voltando ao batismo original, no nome, não nos títulos, porque está escrito para que as pessoas fossem batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não nos títulos. Atos 2, 38, Atos 10, 48, Atos 19, 1 a 6, Lucas 24, 45 a 47. Pai é título, Filho é título. Ele pediu o nome. Todos os apóstolos cumpriram. São Mateus 28, 19, batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Também a ceia, a Santa Ceia do Senhor. João 13, 3 ou 17, Jesus ensinou a Santa Ceia com pão asmo, corpo e vinho, sangue e o lava-pés. Foi ele quem mandou. Leia João 13. O apóstolo Paulo foi batizado no nome. Atos 22, 16. E pregou para que as pessoas que crescem no Evangelho de Jesus fossem batizadas assim. Atos 19, 1. E, aos 6, ele também lavou aos pés e disse: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele permitia que as mulheres fossem pastoras. Ele não permitia que as mulheres fossem pastoras ou pregadoras. 1 Coríntios 14, 34 ou 37 a 1 Timóteo 2, 9 ao 14. E disse-se: descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, que seja anátema, maldito. Gálatas 1:8. Esse é o cartãozinho nosso de evangelismo.
Li para vocês aí. Então vamos lá. Eu vou ler esse aqui, ó. O presente embrulhado de Deus, ó. Essa é a nossa mensagem do nosso alimento todo dia. É sempre bom vir à casa do Senhor, porém parece que é muito melhor nesses dias santos de Natal e Ano Novo. Parece que eles têm uma pequena bênção especial, deixando para nós. É muito ruim que não podemos ter esses sentimentos de Natal o tempo todo. As pessoas te saudando e dizendo, o Senhor te abençoe. Isso é bom. Eu gosto dessas coisas a respeito do Natal. Agora, eu estava ouvindo acerca da vigília ou outra noite. Eu acredito que é no próximo sábado à noite. O Senhor permitindo, tentarei então estar aqui na vigília. Vou colocar na minha agenda, se o Senhor permitir, para ajudá-los e falar um pouco sobre algum assunto no próximo sábado à noite. Então, domingo de manhã, claro, é um culto normal de escola dominical. E domingo noite é um culto evangélico. Agora, comunhão, lava pés, o próximo domingo à noite, isso é certo. Uma boa maneira de começar um ano novo corretamente, tomar a comunhão e ter o lava-pés. Agora, eu quero fazer um anúncio que eu estou pedindo, que esta é como uma pequena reunião fechada, apenas para os pastores e pastores, associados do tabernáculo, administradores e diáconos desses tabernáculos. Eu acho que é muito bom para nós ficarmos juntos de vez em quando e descobrir o caminho que o Senhor está nos levando. E muitas vezes há pequenas coisas que surgem, como, por exemplo, escrituras que você acharia que são difíceis e nós queremos o mesmo, falar a mesma coisa em todos os lugares e queremos ficar juntos. E eu quero que vocês, pastores e associados, claro, o irmão Neville estará, o irmão Dom Ruder, aqui um dos nossos associados, o irmão Gran Esmerlin de Útica, o irmão Trixk, aqui nós missionários, e o irmão que são os pastores, o irmão, os outros diferentes aqui, e o irmão Parnell. E vocês também, quem são os associados aqui? O irmão Júnior Jackson, de Newban Bunny, e também os outros diáconos, os administradores. Eu lhes direi o que desejamos que vocês façam. Na próxima semana, pegue um pequeno espaço do papel e escrevam ali os pensamentos, ou eu direi as escrituras, ou algumas deveres que você tem que observar e que você pode não saber. Como um administrador diria, qual é o nome? O meu dever, se caso sugerir. Qual é o meu dever? Como diácono, se esse caso sugerir, o pastor poderia dizer, nesta palavra aqui, vejo onde isso deveria ser assim. E assim, eu não entendo exatamente a maneira que os ensinamos. Eu coloque isso nas escrituras e assim por diante. Então, entreguem-nos todos para os irmãos Walsh. Se vocês quiserem, depois, para próximo de mim, é assim que vocês escreverem suas anotações, o mais rápido que vocês puderem, eu vou avaliá-las. Então, eu posso
procurar nas Escrituras e nós teremos, não apenas, agora, não é uma reunião pública, é apenas para os pastores desse tabernáculo e os diáconos, administradores também do tabernáculo. Isso será logo assim que pudermos ter isto pronto. Então vamos anunciar uma noite, uma que não haja reunião acontecendo aqui. Então cuidaremos disso. Eu acho que seria uma boa coisa, irmãos, os irmãos todos vocês, pastores, e assim por diante, que possamos nos reunir dessa forma. Poderemos falar a mesma coisa em todos os lugares, vem? E então isso será maravilhoso também. Nossas perguntas e nossas respostas serão gravadas a cada um. Poderá ter uma fita para você possa ouvi-la novamente no caso de alguma dúvida aparecer, o que deve ser de benefício para a igreja, ou qualquer diria, bem, nós voltaremos a ouvir o que está dito na fita. E já temos as fitas dessa natureza, agora temos novamente administradores. Eu acho, esse ano, alguns novos diáconos e assim por diante, e gostaria de tê-los instruídos sobre isso. E esses irmãozinho aqui, que é um de nossos irmãos dali, de Celeburg, o irmão Willard Crasse, estejam certos de conseguires uma mensagem disso, por favor, porque ele é jovem no Senhor, e se esse jovem companheirinhos pense, puderem se estabelecer, vocês entendem o que eu quero dizer? Apenas souberem como permanecer firmes e pequenas perguntas sugerem em suas mentes, às vezes de correr em algum extremo, vamos nos unir e ver do que se trata. Então, quanto estamos em reunião, as nossas grandes reuniões juntas, quando as igrejas unem como temos estado nessas últimas sessões. Então nós saberemos simplesmente o que levar, o que dizer, o que fazer. Nós todos queremos falar a mesma língua, então entenderemos. Agora, outra coisa que eu gostaria de dizer. Como o irmão Neville tem dito tão bem que nós lhe desejamos o melhor nesse tempo de Natal. Nesse momento de comunhão, em torno desses dias santos e assim por diante. Então eu quero aproveitar esse momento para expressar a cada um de vocês, como sou grato a vocês por seu cartão de Natal e presente coisas que foram recebidas em nossa casa. Eu certamente agradeço com todo o meu coração. Isso certamente nos faz bem. Esta manhã eu tenho um menino ainda pequeno o suficiente para querer uma árvore de Natal. E temos isso na sala. Esta manhã fui ali embaixo, encontrei vários presentinhos de minha igreja aqui e de meus amigos, diferentes lugares que tinham entrado e colocado debaixo da árvore. E eu não tenho palavras para expressar a vocês o quanto eu aprecio cada um deles. E que o Deus do céu vos abençoe ricamente. É a minha oração agora. E vocês sabem como seria, não
podemos retribuir os presentes simplesmente porque eu não ganho esse tanto de dinheiro. Vocês sabem. A árvore de Natal, tá vendo? Eu ganho $100 por semana. Eu tenho uma família grande. Há cerca de milhões de amigos. Certamente seria muito difícil de fazê-lo, mas estamos gratos a vocês e por suas atenção. Eu tenho certeza que vocês entendem. Agora, não se esqueçam desta noite de ano novo que está vindo. Eu me lembro, na primeira vigília que tive que estar no tabernáculo, eu não acho que há alguém aqui que se lembre disso, mas essa foi uma noite em que o Senhor tirou muito formalismo de seu pastor. Assim nós estamos ansiosos por um grande momento, então. Agora, antes de orarmos, eu gostaria de ler a Escritura para a lição desta noite. E eu tenho estado debatendo um pouco comigo mesmo hoje. Eu anunciei que ia falar essa noite. Eu estive aqui sobre nós, vimos as suas estrelas no Oriente e viemos adorar. Isso soou familiar para mim. E o nosso bom amigo, o senhor Sotman, aqui em um dos administradores da igreja, eu estava perguntando a ele, e ele disse: eu tenho uma fita disso, irmão Brando. Você pregou isso em algum lugar. E o nosso precioso amigo, irmão Léo Messi, aqui, o rapaz das fitas, disse sim, cerca de 5 vezes. Então eu mudei um pouco e em uma vez de pregar sobre nós ouvimos as suas estrelas no Oriente e quero falar sobre o assunto hoje à noite. O presente embrulhado de Deus. É o nome da mensagem que eu estou lendo. E agora eu vou ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, para a leitura da Bíblia. O capítulo 2 de São Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei. O nome da mensagem é O Presente Embrulhado de Deus. É o nome dessa mensagem, que nós vamos começar a desvendar ela aqui agora. Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e todo a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém, de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Vou devagarzinho, gente, porque a minha vista tá ruim para ver aqui. Eu acho que eu cansei minha vista também. Tem hora que eu tenho que ir devagar. E tu, Belém? Uai, eu pulei alguma coisa aqui ou não? Uai, eu falei. Deixa eu ver. Judeia, porque assim está escrito. É o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é as menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de espancetar, como é que é? Espancetar o meu povo de Israel.
Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhes apareceram. E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide e perguntai-o diligentemente pelo menino, e quando o chamasses, participai-mo, para que também eu eu o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Olha como é maravilhoso as coisas de Deus, gente. Eu vou dar só uma palavrinha sobre isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso. Olha para você ver. O próprio Deus veio numa carne humana de um bebezinho, né? Para nascer como um pecador, mas para nos salvar. Ele, bebezinho, ele não tinha como se defender, fazer nada. Mas ele já deu em sonho para que eles pudessem passar para o outro lado, para que Herodes não pudesse detê-los. Deus é maravilhoso. Quem não compreende o plano de Deus, estava tudo já predestinado para eles ir lá adorar ele. Por que eles tinham que ir lá adorar ele? Porque Deus sempre trabalha com 3 testemunhas, não sei se vocês sabem. Deus sempre trabalha com 3 testemunhas. Tinha que ter 3 testemunhas para testificar que Jesus Cristo estava nascendo ali. E ele, como é rei, eles tinham que adorar ele. Eles levaram as melhores coisas que eles podiam ter. Ouro, mirra, né? Igual eu li aqui, ó, incenso, né? E como que ele conseguiu mandar um sonho para eles desviar o caminho? Ele já bebê, ele não conseguia falar com eles. Deus é onipresente, onipotente. Deus conhece tudo, todas as coisas. O plano de Deus, antes de você achar que você está errando, meu amigo, ele já sabe tudo que vai acontecer. Ele é maravilhoso. Agora eu quero tirar um texto dali, hoje à noite. Eu vou, não dali, mas do mesmo relato em São Mateus, Lucas 2,7. Eu dei à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Uma coisa que eu acho que é maravilhosa, por isso que tem hora que as pessoas elas são fracas na fé. A pessoa ela tem que ler mais e mais e mais coisas de Deus. Por que eu faço esses vídeos para vocês? Para tentar ver se eu posso ajudar vocês, estimular a ler as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus, porque o alimento da gente é as coisas de Deus. E olha aqui que maravilha. Porque muitas pessoas não vão entrar no reino do céu por causa dessa... Aqui já ajuda a pessoa.
Deus se fez carne para nos salvar, se fez pecador. Deus se fez uma criança, um bebezinho indefeso. Ele não quis ser grande não, gente. Vocês podem reparar nas coisas de Deus, o ser humano que fica colocando as coisas grandes, mas Deus sempre vem em simplicidade. Sempre Deus vem do jeito que as pessoas não vão entender. O povo do tempo dele não entendeu, mas esses três entenderam, porque eles olharam as estrelas. Teve um sinal lá no céu, né? Mas o ser humano hoje em dia não percebe, o mundo não percebe as coisas de Deus. E aí o que eu quero falar aqui, por exemplo, ele não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Vocês viram aí que ele nasceu, eu vou ler aqui de novo aqui para mim não... Aqui, ó. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu nos panos e deitou numa manjedoura. Né? Ele não tinha nem lugar nem para ele nascer, gente. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, quer dizer, Deus não quis vir no palácio, não, lugar chique, não. O pessoal casa aí, o cara já prepara já o quarto da criança, já faz as estalagens, faz tudo. Deus não tinha nada disso, não. Por isso que vale muito mais um casamento sem ter muitas coisas materiais, mas ter Deus, muito melhor. Os casamentos hoje não duram, o casamento do mundo não dura 5 anos. Então você tem que ter Deus. Ele não tinha nada para reclinar sua cabeça. Hoje as pessoas, antes de casar, já tem sua casa, já tem seu quarto, os casamentos delas não duram. Não está errado aí, não. Está faltando Deus, gente. Vamos inclinar nossas cabeças agora para uma palavra da oração. Santo e amável Deus, que nos dês o maior presente que está no mundo, já conheceu. Ó Senhor Jesus Cristo, nós viemos humildemente a Ti nessa noite, em ação de graças, e expressando desde o nosso ser mais íntimo a profunda adoração do nosso coração a Ti, por esse presente. O presente era Jesus Cristo, que não tinha nem onde nascer. Maravilhoso, não temos nada para dar em troca, e foi muito pouco o que tu pedistes. Apenas vinde a mim, todos que estás cansado e oprimidos, e eu levarei os seus fardos e os vossos pecados, e vos fareis livres. Você está cansado? Você está sem força? Vinde, vocês todos que estão cansados. Para onde você vai? Para a palavra de Deus. Busque mais a Deus, ore mais, leia mais, ouve mais as vozes de Deus. Vinde todos que estão cansados. Oh, que troca! Ninguém poderia fazer isso assim, senão tu, nosso Pai, e tu agradecemos que tu fizesses isso por nós, e nós somos tuas testemunhas nessa hora que tu levastes nossos fardos e pecados e trocado as nossas lágrimas em paz. Como somos gratos, Senhor, por essa experiência cristã interior, natal, em nosso coração. Estamos tão felizes por isso, tão felizes por saber que estamos vivendo no dia final, quando estamos os sinais novamente, como foi naquele dia da aproximação, nos humilhamos a nossos corações em tua presença, ó grande digno, permita que o teu Espírito reine suprimente em nossos corações, em nossas vidas, e nos fortaleça dentro para fora, que possamos ser teus servos nesta noite
e, e, es- e escura a hora em que o mundo está enfrentando agora. Nós te apresentamos esta leitura de tua palavra, Senhor, para que ter esse único propósito, que a partir dela o Espírito Santo possa nos reunir, um contexto que seja suficiente nessa noite, como uma mensagem de Natal para o teu povo, que está esperando, e nós estamos esperando em ti. Senhor, circuncide os lábios que falaram e os ouvidos que ouviram, e encha de poder, e coloque vida nas palavras que sairão, e que nos traga um melhor conhecimento do Senhor Jesus. Pois pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Notando muitas escrituras aqui para me referir, e assim por diante. Fique espantado. Ontem, quando ouvi dizer que peguei o jornal, ele estava o que o mundo comercial chama de um Natal excepcional, onde tinha sido gasto mais dinheiro nesta ocasião do que já foi gasto em muitos anos, desde muitos anos atrás, e que as multidões tinham se reunido em Jerusalém, e como houve um pequeno período de paz entre os árabes e os judeus, e que eles deixaram de lado seus ressentimentos para deixar os peregrinos virem para a cidade ou fazer nesta temporada de Natal. Frequentemente tenho me perguntado por que essa cidade foi escolhida, Belém? Como essas pessoas cantaram apenas alguns momentos atrás. O pequeno companheiro, sua esposa e filho, e fiquei maravilhado, observando a menina, como ela estava mantendo o ritmo com isso, uma espécie de harpa que estava tocando, como aquele companheirinho, quase apenas um bebê, mas ainda assim estava mantendo o ritmo, como o ponteando esta harpa. Eu acho que é chamada de harpa agora, e então eu... Deixa eu ver aqui. Pensando em Belém, e por que aconteceu de ela ser escolhida para ser o local do nascimento do Rei dos Reis. E você sabe, Belém é um lugar pequeno, uma cidade muito pequena. Muitas vezes me pergunto por que Deus não escolheu um lugar mais religioso para ele, para esse grande evento. Tal como Silo foi o primeiro lugar onde a tenda, a arca foi colocada, depois de atravessar o Jordão, o Gilgal. Outra grande cidade religiosa são Sião, na montanha, outra grande cidade religiosa, ou até mesmo a orgulhosa capital Jerusalém, com todos os seus sábios e santos através do século. Por que Deus não escolheu Jerusalém? A pergunta para vocês aí, por quê? Porque Deus sempre quis ser pequeno, Deus nunca quis ser grande. E o povo hoje em dia quer pregar numa igreja grandona, quer achar que tem tudo. Por que ele escolheu Belém? Talvez parecer que ele poderia ter escolhido algum lugar. Uma das grandes cidades de refúgio que
protegeria o seu filho, caso algum problema surgisse. Os lugares de refúgio, como Ramote, Gileade, esse foi um grande refúgio que foi construído para que as pessoas pudessem correr para essas torres. Cádiz foi outra grande cidade de refúgio. Hebron, outra grande cidade de refúgio. Por que Deus escolheu a pequena Belém e não escolheu as cidades maiores? Essa é a pergunta para vocês aí. Vocês entenderem as coisas de Deus. Por que Deus não está nas igrejas maiores aí? Por quê? Porque não tem o Espírito Santo nas igrejas. Mas você sabe, Deus tem uma maneira de fazer as coisas, sua própria maneira, acerca das coisas. Estou tão feliz com a maneira que ele fez, vem? Às vezes ele toma as coisas que não tem uma experiência espiritual, ou que não tem absolutamente nenhuma experiência. Deus trabalha com as pessoas iletradas, as pessoas que não têm muito estudo, mas hoje não. Os caras é pregador, os caras, eu estudei tanto, fui para Harvard. Não é isso não. Deus trabalha sempre com pessoas simples e humildes. Deixa que a pessoa dedique a Deus de corpo e alma, em espírito. E é por isso que ele é Deus. Ele pode tomar algo que não é nada e fazer algo daquilo. E isso o que o faz Deus. Isso é o que nos faz amá-lo. Isso é o que nos faz que nós, pessoas pobres ou apreende, pois mesmo nós pobres, sem experiências, ainda assim Deus pode fazer grandes coisas conosco, se Ele pode nos ter sob seu controle. O problema é que as pessoas estão muito orgulhosas, elas não querem ser humildes. Como que Deus vai trabalhar com uma pessoa que não é simples? Josué, claro, foi o que levou os filhos de Israel para o outro lado e dividiu as terras. As terras da tribo de Judá foi dada essa porção onde está Belém, a qual está situada no caminho superior do norte da província de Judá, uma pequena faixa que termina como uma pequena península. E nesse lugar, nessa província, província de religiões, nortenha de tribo, onde estava a zona do trigo, onde eles cultivaram muito trigo e cevada, e um dos filhos de Caleb se estabeleceu e fundou essa cidade. Semana era o seu nome. Ele era um dos filhos de Caleb. Se você quiser olhar isso, eu acho, pulando um monte dessas escrituras, mas vejo alguns dos irmãos que estão anotando em 1 Crônicas 2,15. Também vocês encontrarão isso em Mateus 1,5. Ele estabeleceu e fundou essas grandes cidades, a qual era uma cidade pequena, mas era grande por causa das grandes coisas que aconteceram nessa cidade. Então, muitas vezes, a cidade pode ser pequena, mas ela pode ser grande pelo poder que Deus deu a essa cidade. Não no tamanho. O grande Deus da igreja não é grande montanha santa, é o grande Espírito Santo que estava na montanha. Não o homem santo, é o Espírito Santo no homem. Vem? Essa é a maneira que aquela cidade era. Era pequena em tamanho. E estava mais no vale.
e que não tinha muito que se olhar. Sua população era pequena e ainda hoje, mas foi porque Deus a escolheu para realizar algo. É isso que eu estou, algo que Deus escolheu. Não importa o que pareça as pessoas, contanto que Deus a tenha escolhido. Se Deus te escolheu, meu amigo, para você servir Ele, não importa se você é pequeno, se você é pobre, Ele que te escolheu. Ele escolheu esse lugar. Raabe, a meretriz, com a qual estamos todos familiarizados, ela sendo uma jovenzinha que foi jogada na rua por um pai e uma mãe pagã que a puseram na rua porque era bonita e devia trazer uma renda para eles como uma prostituição. Contudo, essa garotinha imoral que foi lançada na rua, ela tinha ouvido falar que havia um Deus que respondia à oração. A primeira oportunidade que ela teve de aceitar esse Deus, eu vou fazer algo por ela. Ela o fez. O Deus poupou sua vida e salvou seu pai, sua mãe e sua família. Ela se apaixonou por um general do exército de Israel. Encontramos isso na história. E casou com esse general. E seu namoro foi maravilhoso e eles finalmente se estabeleceram e tiveram em Belém. E através desse general ele trouxe ao mundo um filho, o filho de uma, não consigo lembrar-se do nome do general agora. Eu estava tentando me lembrar. Eu pensei que tinha o seu nome aqui embaixo, mas não tem. Eu tenho o nome de seu filho, mas era o filho de Raabe com esse general, Saul. Eu acho que era Saul. Não é Saul, não. Ô Pedro, como é que era o nome do general mesmo? Qual que era o nome do general? O general da Raabe lá, que ela casou com ele. Eu já esqueci o nome dele. Seu nome era Samom. Ah, é Samom. Não aquele Samom que construiu o templo, o filho de Davi, mas outro Samom. Esse Samom gerou um filho, cujo nome era Boaz. E Boaz, todos nós estamos familiarizados com essa maravilhosa história de Boaz e Ruth. Agora, vejam, essa prostituta era uma gentia. E ela foi uma avó antiga de vosso Senhor Jesus. E também quando Boaz, seu neto, veio se casou com Ruth, a moabita, ele também se casou com uma gentia. O que também fez com que Jesus também fosse uma parte gentia. Terrenamente falando, então, quando lhes nasceu o filho, seu nome era Obed. E Obed teve um filho, e seu nome era Jessé. E Jessé teve seu filho, cujo nome foi Davi. Filho, tudo isso acontecendo na pequena Belém. O que é isso? A linhagem do Senhor Jesus. Sua origem, a qual até hoje eu não entendo isso direito, não. Isso aí eu vou falar a verdade com vocês, eu não entendo isso direito, não. A origem de Deus. Filho de Davi, ele tem a origem lá de Judá,
Isso eu não sei falar com vocês direito ainda não. Eu tenho que escutar mais para me poder. Eu não domino muito isso ainda não. Os grandes homens espirituais estavam negligenciados, ou os assim chamados homens espirituais. E foi nesse mesmo fundamento que Samuel, o profeta, ungiu Davi para ser rei de Israel. Bem aqui em Belém, através de Davi saiu o grande filho, tu, filho de Davi, ó filho que nasceu em uma pequena manjedoura, em um estábulo ou lado da colina, do lado oeste da cidade. Foi lá aquela colina onde os anjos de Deus cantaram seu primeiro Natal. A palavra Belém, vamos dividi-la. Em inglês, a palavra Belém é Bethlehem. Bethlehem significa casa. Deus, casa. Elohim significa pão, casa do pão de Deus. Quão apropriado foi, então, que o pão da vida viesse de Belém, a casa do pão de Deus. É uma bela história. Devia ter sido apenas um pouco depois de escutar-se o sol havia se posto. As estrelas provavelmente tinham aparecido e a luz havia se ido como que 2 horas antes, enquanto o burrinho avançava com suas pequenas patas cansadas por trás da colina a oeste de Belém, quando observava onde estavam colocados seus pequenos casacos, porque sua carga era preciosa. E José foi guiando suavemente na caminhada, e à medida que o pequeno trio subia pela colina, ou haviam estado viando durante todo o dia, vindo de baixo para Nazaré, e ele estava esperando para ser mãe, ou qualquer momento, ou já passado do tempo, talvez. Mas todas as coisas são pré-ordenadas por Deus, que opera em conjunto para o bem daqueles que o amam. Estava ordenado por Deus que deveria haver um rei sem oração naqueles dias, e Herodes, sanguinário, Deus sabia disso. Deus sabia acerca dos impostos e como esse governo brutal não teria nenhum pensamento de misericórdia com aquela pobre mãe que estava quase prestes a dar à luz ao seu filho primogênito. Em poucos dias, mas ele ordenou que todos eles deveriam vir ao próprio lugar onde nasceram e pegar os impostos, não importava o estado que ele se encontrava. Ele tinha que vir de qualquer maneira. Deus sabia tudo sobre isso, e ele sabia de antemão todas as coisas. É o que eu falei com vocês aí antes. E ele sabia todas as coisas, e ele fez tudo operar em conjunto para o bem. O pequeno trio não estava fazendo nenhum alvoroço acerca disso. Caminhando, subiam a colina. Finalmente, depois de muito gemer, o burrinho pousou vê-los. Enquanto eles pararam no ponto da colina, onde eles subiram, do lado oeste de Nazaré,
Atravessando, e depois que eles subiram a colina, olharam para o vale onde estava a pequena Belém. Muitas tochas estavam queimando. Muitas pessoas tinham se reunido de toda Galiléia para entrar em suas terras natal. Ali em Belém, e através da província para serem tributados pelo governo romano, não importava as condições que tinham de enfrentar ao longo da estrada. Os doentes, os necessitados e acamados, os leprosos, os cancerosos, os pobres, os aleijados, os mancos, cegos, todos tinham que vir, porque era uma ordem do governo. E Herodes estava por detrás disso, e isso deveria ser feito. Quer dizer que Deus passou por isso tudo. Deus passou por esses problemas tudo, ele já sabia de tudo, e eles não puderam deter Deus. E quando o nosso pequeno grupo parou, no topo da colina devia ter uma grande rocha lá. Eu posso ver José pegá-la carinhosamente em seus braços e ajudá-la a descer da pequena mula e sentá-la ao lado da rocha. A pequena mula suspirou de alívio, e então José deu alguns passos diante e olhou para a pequena Belém e viu umas ruas toladas e o rugido e tochas queimando nas ruas e os gritos das pessoas. Eles estavam deitados nos pátios e nas quadras, e todos do lado de fora dos portões da cidade. Deve ter sido uma baita visão. José deve ter dito algo assim: Maria, querida, simplesmente pense, lá, além da cidade, no lar norte, onde Ruth, a moabita, respirou nos campos de Boaz, ali um pouco além dali, além da montanha, é um lugar onde Davi, com sua funda, levou o leão ao chão e puxou a orelha de sua boca. Deve ter sido lá onde Josué estava com sua espada reluzente, o guerreiro destemido do nosso povo, e dividiu as terras e deu essas heranças às tribos de Judá, da qual queríamos, somos as linguagens e diferentes coisas. De como ele deve ter explicado a ela o que havia acontecido, e depois de não ouvir nenhum som detrás dele, ele deve ter se virado para olhar e ver se ela ainda estava sentada sobre a pedra. E quando ele se virou e ela viu seu lindo rosto voltando para os céus, ele não teve que pedir mais, porque o reflexo da estrela estava refletindo através de seus olhos. Ele sabia que ela estava olhando para alguma coisa. E ela olhou para ele e disse: José, você notou aquela estrela lá? A qual ele olhou, surpreso, e disse: eu não a tinha notado antes, querida. Bem, ela está nos seguindo desde que o sol se pôs. Eu o tenho observado. Deve significar alguma coisa, não? Porque eu tenho o mais maravilhoso dos meus sentimentos. Porque ela estava com o rei. Ela estava com o presente embrulhado, que é Jesus, que é o nome da mensagem que eu estou lendo para vocês aqui.
Ô, gente, eu comecei, era 7 e pouca, já vai dar 9 horas. Vocês sabem, Deus faz coisas como essa. Às vezes, para o seu povo, nos mostram uma luz ou alguma maneira para que possamos saber que Ele está próximo, Ele está em cena. E não importa o que o mundo tenha a dizer ou a fazer, Ele ainda está ali e tudo ficará bem. Eu vou encerrar porque eu já estou com vontade de urinar. Já deu mais de 1 hora e eu também estou cansado. Já tá bom de live, gente. Já vai dar 9 horas. É 8h51 da noite agora. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar aqui na página 9. Não vou prolongar muito. Aqui, ó, eu estou lendo O Presente Embrulhado de Deus, ó. Só para vocês verem. Deus abençoe vocês aí. Eu encerro aqui na página 9. Se Deus quiser, amanhã nós continuamos mais um pouco. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma leitura da palavra para ajudar cada um de nós e principalmente me ajudar. Então eu vou desligar aqui, fica com Deus, vou encerrar a live, tá?